Olá pessoal, vamos a mais um exercício de movimento retilíneo uniforme. Nesse exercício vamos aplicar o nosso conhecimento para entender como funciona a transmissão de sinais por ondas de luz ou ondas de rádio. Então, as ondas de luz ou as ondas de rádio andam com velocidade constante, então andam em movimento uniforme, mas a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo, não por hora. É uma velocidade muito alta. A gente normalmente mal percebe que essa velocidade existe. Parece que é tudo instantâneo, mas não é. Então vamos ver quais são as implicações disso. Então na letra A, vamos estudar o que acontece quando alguém no Brasil se comunica com o Japão via satélite. Então, quando você manda um sinal por satélite, seja de voz, de internet, de televisão, seu sinal é enviado, convertido numa onda de rádio, que também anda na velocidade da luz e anda até um satélite em órbita em geral. Esse satélite retransmite o sinal de um satélite para outro até alcançar um outro satélite que tem a visão em linha reta da estação lá no Japão, que vai então receber o sinal e enviar para a pessoa para quem está mandando. Nesse processo todo, a onda de rádio anda a cerca de 80 mil quilômetros. Então, a primeira pergunta é quanto tempo leva para esse sinal chegar do Brasil até o Japão. Então vamos fazer esse item A primeiro. Então nós temos um percurso, uma variação de posição que vai ser igual a V delta t, nossa equação horária do movimento. Nesse caso, o movimento não é completamente retilíneo uniforme, né? Ele troca de direção, você manda daqui para o satélite, é uma reta, depois o satélite retransmite em outra direção, mas novamente em linha reta. Então, como isso é formado por várias retas, a gente ainda pode usar a nossa equação do movimento retilíneo uniforme para tratar desse problema. Então, a gente sabe que a distância percorrida é 80 mil quilômetros, a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo, então isso tem que satisfazer essa equação. Então, é uma equação simples. Então, já cortando os mil, 80 mil por 300 mil, então vou cortar os mil, 80 por 300 em segundos. Você vê que já está em segundos essa expressão, então vai dar uma coisa que é menos que um segundo, vai dar cerca de, se fosse 320, seria 4 vezes 80, 320, então seria um quarto de segundo. Como é um pouquinho menos, um pouquinho menos que 320, 300. Então isso aqui, se você fizer na sua calculadora, vai dar algo como 0,27 segundos. Então um pouquinho mais que um quarto de segundo. Então isso já é um pouquinho perceptível. Se você manda um sinal para o Japão, está conversando por telefone com alguém no Japão, é possível que você perceba um atraso, porque leva um quarto de segundo para o seu sinal chegar lá, leva um outro quarto de segundo para o sinal voltar. Então meio segundo já é um atraso que a gente percebe. Às vezes a gente está falando e parece que a pessoa demora um pouquinho para responder quando está muito longe. Mas não é algo que faça grande diferença na maioria dos casos práticos. Em algumas situações é importante, mas nem tanto. Agora, essa diferença começa a ficar grande, bem maior, quando a gente vai para distâncias muito maiores. Então, na letra B, vamos olhar agora, o enunciado diz assim: por outro lado, a Terra está tão longe do Sol que leva cerca de 8 minutos, então em vez de meio segundo, é 8 minutos e 20 segundos para a luz do Sol, a luz que sai do Sol, chegar até nós. Com base nisso, calcule qual é a distância da Terra até o Sol. Então, novamente, agora vamos fazer a conta um pouco ao contrário. Então, a gente tem a mesma equação horária, ΔS é V ΔT, e agora a gente quer calcular a distância. Então, simplesmente fazer o produto, certo? 300 mil quilômetros por segundo, e o ΔT agora foi dado em minutos e segundos, então para converter isso para segundos, para a gente poder comparar corretamente, então 8 minutos, são 8, cada minuto tem 60 segundos, 8 vezes 60 mais 20, 8 minutos e 20 segundos.
8 vezes 60 é 480. Então isso aqui, na verdade, dá total desse tempo de percurso, dá 500 segundos. Então, multiplicando 300.000 por 500, aqui já é bom a gente usar a notação científica, que a gente aprendeu algumas aulas atrás. Então, vamos colocar aqui 300.000 é 3 vezes 10 à quinta quilômetros, vezes, então, 5 vezes 10 ao quadrado, quilômetros por segundo aqui, né? Segundos. Então vai sobrar o nosso resultado em quilômetros, vai ficar 15 vezes 10 a 7 quilômetros. Bom, 10 a 6 seria 1 milhão. Então 15 vezes 10 a 7 é algo como 150 milhões de quilômetros. Então essa é a distância da Terra até o Sol. É uma distância muito grande comparada com a distância até o Japão. E mesmo assim há coisas muito mais distantes ainda. Um abraço e até a próxima.